Meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus o Cristo, amém? Eu quero pedir para você mais uma vez se pôr de pé para a gente abrir a palavra de Deus. No primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 32. Faremos a leitura desse texto tão maravilhoso a partir do verso 22 de Gênesis 32. Eu vou ler o texto e vou pedir que vocês acompanhem atentamente. Gênesis 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando esse atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela palavra lida, palavra aberta, palavra do Senhor que é viva e eficaz, palavra que é vida para a nossa vida, e pela intermediação do teu Espírito, Paráclito ajudador, aquele que nos conduz à verdade, aquele que ministra como um mestre aos nossos corações, que seja este, a partir de agora, a falar aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O texto que lemos tem um interregno de 20 anos, desde que Jacó saiu da sua casa. Ele saiu de casa porque havia roubado a bênção do seu irmão, enganado os seus pais, e agora ele sai de uma maneira não muito confortável. O seu irmão Esaú diz a ele que irá tirar-lhe a vida, irá matá-lo, depois da morte do pai Isaque, e por conta disso Jacó tem que sair de casa, vai em direção à casa do seu tio Labão, onde ele contrai matrimônio, agora ele tem uma família, onde ele enriquece, agora ele tem muitos bens, e passado esses 20 anos, ele retorna para a casa dos seus pais, para a sua terra natal. Ele manda mensageiros a Esaú, capítulo 32, vai nos mostrando que ele avisa ao irmão da sua chegada, tentando já tocar o coração do irmão para recebê-lo de uma forma mais amigável. Mas quando ele chega aqui, no Val de Jaboque, aqui nesse riacho, que é um afluente do Jordão, onde ele pode atravessar a pé, ele vai tomando algumas medidas, algumas atitudes, porque ele sabe que pela manhã o seu irmão virá até ele. E ele não sabe a condição do irmão. Se o irmão irá recebê-lo bem, se aquele ódio de 20 anos foi ainda acrescido, ele não sabe como o irmão virá atendê-lo. Por isso aqui no Val de Jaboque, ele vai tomando algumas posturas, algumas decisões importantes para encontrar-se com o seu irmão. E por conta disso, hoje, se tivesse de dar um tema a essa mensagem, eu diria um coração preparado para um grande encontro. Um coração preparado para encontrar-se com Deus. Berkoff diz que o coração é o órgão central da alma. É dele que se irradia tudo aquilo que acontece no nosso intelecto, na nossa mente e nas nossas emoções.
A palavra de Deus diz que é do nosso coração a saída da vida, aquilo que nos alimenta. Não estamos olhando hoje o coração como um órgão analisado por um cardiologista, mas estamos olhando o coração como se fosse hoje o centro da nossa alma, de onde tudo se irradia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 24, verso de 3 a 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Significa dizer, meus irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre os nossos corações. Os olhos de Deus se interessam por aquilo que está no nosso coração. E a partir, então, dessas premissas, que nós queremos olhar para Jacó e perguntar para mim e para você nesta manhã, aquilo que o texto nos invoca a perguntar. Como está o nosso coração diante de Deus? Como está o teu coração diante de Deus? Como está o nosso coração diante dos desafios da vida? Mas como está o seu coração hoje diante de Deus? Jacó toma algumas posições. A primeira está no verso 22. O texto diz que ele apanha a sua família, atravessa o val de Jaboque, atravessa o riacho e deixa a sua família do outro lado e fica sozinho. Irmãos, essa ação de Jacó fala muito ao nosso coração. Porque por maior que seja o amor dos nossos familiares para conosco, por a melhor intenção que eles tenham de nos dar uma palavra, um aconselhamento, nos ajudar, por melhor que sejam as intenções, com certeza, nem sempre os conselhos, as posturas, as ações dos familiares a nosso respeito estão alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer. E parece que Jacó entende isso. E ele apanha a sua família e se distancia da sua família. Ele quer ficar sozinho. Ele quer que nada possa ocupar o seu coração nesse momento tão difícil que pela manhã o seu irmão estará com ele. Nós temos exemplos na nossa vida de situações onde a família, ainda com a intenção de nos ajudar, estava desalinhada com a vontade de Deus. Na minha conversão, quando na minha juventude, vim de uma praça onde ouviu a palavra num culto ao ar livre, ali Deus falou comigo, houve a conversão numa praça pública. Eu cheguei em casa e contei para minha avó, vó, a melhor coisa do mundo aconteceu comigo, eu encontrei Jesus, ele me encontrou, algo aconteceu na minha vida aqui dentro, eu sei que algo mudou, sou uma pessoa diferente, eu estou salvo, que coisa maravilhosa. E a minha avó olhou para mim e disse, meu filho, você deixou os crentes fazerem uma lavagem cerebral na sua cabeça? Agora que você começar a aproveitar a sua vida, a sua juventude, aquele ducha de água fria, né, sobre a cabeça, e eu comecei a orar e perguntar à igreja o que faria para a conversão da minha avó e da minha casa, né? E com aquelas orientações e com as orações e com a graça de Deus, vovó converteu-se, meu irmão também, e vimos ali Deus tratando a minha família com tamanha graça. Mas a minha avó deu-me uma palavra muito, muito distanciada daquilo que é a vontade do Senhor. Romanos 14, 12 está escrito que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um tem que tomar a sua condição e a sua posição diante de Deus. Por isso nós temos aqui a certeza que Jacó, quando separa-se da sua família, é porque ele está querendo algo, ele está querendo ficar sozinho, abrir o seu coração para o espaço necessário, a fim de que Deus o encontre e Deus possa falar com ele. Parece que é isso mesmo que Jacó está querendo. E isso está reverberando com a mensagem de Jesus no Novo Testamento. Quando ele diz lá em Mateus 6, ele diz aos seus discípulos, ensinando a oração, quando você entrar no seu quarto, você tranque a porta, e o Deus que está em secreto, ele te vê, e esse Deus te recompensa. Precisamos ter esse momento, esse lugar no nosso coração, onde nada pode ocupar o espaço, onde ele fique preparado para que ele seja ali a agência de Deus, onde Deus possa investir e dizer e saber que ele sim ocupa o melhor e o maior lugar. Voltamos à pergunta inicial da nossa reflexão. Como está o seu coração? A segunda atitude de Jacó é que ele apanha os seus bens e leva para o outro lado também do val de Jaboque e fica sozinho. Não só família, mas todos os seus bens. Isso também nos diz respeito, irmãos, à nossa cotidianidade.
sabemos que muitas pessoas têm muita dificuldade de caminhar com Deus, entregar a sua vida com Deus, porque o seu coração pertence a um outro Deus que Jesus falou e nomeou como Mamon. Muitas vezes nós temos dificuldade de caminhar com Deus porque o nosso coração pertence aos bens materiais. O nosso coração só consegue viver na horizontalidade dessa vida e não consegue viver na perpendicularidade de uma relação com Deus, porque o coração está ocupado pelas coisas da terra. E nós temos nas Escrituras tantas pessoas que se encontraram com Jesus e não puderam continuar. O jovem rico, que era um moço muito bem assim, colocado na religião, ele conhecia a lei, praticava a lei, mas quando foi chamado por Jesus para abrir o coração e deixar as coisas materiais, ele se afasta, e o texto diz que ele se afasta triste. Um jovem triste, porque sabe que perdeu a salvação em Cristo Jesus. Nós temos aquele homem que estava fazendo celeiros, um fazendeiro que ia reproduzindo os seus celeiros, e Jesus olha para ele naquela parábola e diz: meus discípulos, esse é um louco. Essa noite pedirão a sua alma. O que ele tem para dar em troca? O coração estava apegado à riqueza e dizia: regala-te, ó minha alma. Nós temos visto isso no passado, no presente e no futuro. Pessoas que têm dificuldade de andar com Deus, entregar o coração a Deus, porque esse coração está apegado às coisas da terra. Pergunta do início da nossa reflexão: como está o teu coração? Depois de tomar essas benditas decisões, Jacó então recebe uma visita. Porque lembram os irmãos, quando ele sai de casa, ele fica sozinho, Deus vai ao seu encontro e dá-lhe uma visão numa escada. Jacó volta para casa, mas ele volta com essas lembranças. É necessário que eu fique sozinho, é necessário que meu coração esteja aberto para Deus, porque nesse momento ele vem ao meu encontro. E agora Deus vai ao encontro de Jacó e começa a abençoar a vida de Jacó. A primeira bênção que Deus faz na vida de Jacó, através do anjo, é mudar-lhe o nome. E quando nós percebemos a cultura hebraica, mudar o nome significa mudança de caráter. Você não é mais ladrão, usurpador como Jacó, você agora é príncipe de Deus. Significa dizer, meus irmãos, que Deus nos ama como nós somos, do jeitinho que nós somos, mas Ele não quer que continuemos a ser o que somos. Ele quer nos melhorar, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer mudar o nosso caráter, quer mudar-nos por dentro, porque Ele sabe que em nós existem coisas que precisam de transformação, para o nosso bem, para o bem da família, para o bem da sociedade e para o bem da glória de Deus. Por isso Paulo diz isso com muita clareza em Filipenses: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Por isso não se esqueça, Deus ama você extraordinariamente do jeitinho que você é, mas Ele quer mudar você. Ele tem poder para mudar você, ainda nas áreas que você desconhece. Ele vai fazer de nós como faz o oleiro. Somos vasos de barro na sua mão, e cada dia Ele nos faz melhores para parecermos mais com Jesus, para a glória do seu nome. A primeira bênção é que Ele muda, transforma. A segunda bênção é que Ele fala a Jacó: vi Deus face a face e minha alma foi salva. A segunda bênção é a bênção da salvação. E quando falamos da doutrina da salvação, estamos falando de tantas coisas, não apenas uma coisa simplória, mas a doutrina da salvação nos leva a pensar na vocação eficaz, na regeneração, na conversão, no arrependimento, na fé, na justificação, na santificação, na perseverança, na glorificação. A salvação implica em tantas coisas. E Jacó, naquele instante com Deus, compreende: eu tive um encontro com Deus e Ele me salvou. Existem crentes até hoje que não têm a convicção da salvação. Tem medo da morte, do dia de amanhã. Mas quando nós abrimos o nosso coração e Deus ocupa o lugar certo, nós temos a certeza de que Ele nos salva. E quando Ele nos salva para sempre. Estamos seguros na salvação que vem de Cristo Jesus. A terceira e última bênção é que o anjo toca a coxa de Jacó. E agora ele não está andando mais de maneira livre e normal. O texto diz que ele está manquejando, puxando de uma perna, porque a coxa foi tocada.
Imagina que Deus hoje venha ao seu encontro e te dê essa bênção. Toca na sua coxa. Você ia gostar? Isso tem uma interpretação. Pela manhã, Esaú vem ao seu encontro. E Esaú vem com 400 homens. Jacó não sabe qual a intenção do seu irmão. Mas Deus toca-lhe a coxa. Tocar a coxa significa imobilizar. Tirar a capacidade de agir. Agora, enquanto o seu irmão está chegando, Jacó não pode lutar. Ele não pode enfrentar o seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, Jacó não pode fugir. Ele não pode escapar de si mesmo daquele desafio, daquela situação. A única coisa que Jacó pode fazer, meus irmãos, é depender de Deus. E esta é uma das maiores lições que nós temos para aprender na vida. Porque, ora, nós queremos levar a coisa na nossa força, no nosso braço. Ora, nós queremos fugir e dizer, não, vou enfrentar isso. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, o Espírito do Senhor que está em você não é um espírito de covardia. Você não pode fugir. Você tem que enfrentar as questões da vida. Mas é um espírito de poder, de amor, de moderação. É nesse espírito que você deve continuar caminhando. Eu não sei quais são os seus desafios de hoje. Eu não sei os seus desafios de amanhã. Mas a Bíblia me autoriza a dizer que nós, como cristãos, não somos autorizados a fugir. Mas também não somos autorizados a lutar na nossa força. Precisamos a cada dia aprender a depender da força que vem do Senhor. E é isso que Deus ensina a Jacó. E são essas bênçãos que Deus dá a Jacó nesse encontro tão maravilhoso do Val de Jaboque. E aqui terminou a história, terminou o texto, terminou a pregação. Podemos ir embora para casa, para a escola dominical, ok? Tem mais alguma coisa? Vamos continuar? Gênesis 33. Vamos ver o final dessa história. Depois desse encontro de Deus com Jacó no Val de Jaboque. Versos 33. Capítulo 33, perdão. Verso 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia e a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. Deus trabalhou na vida de Jacó. O coração de Jacó era um coração pronto para o encontro com Deus. Enquanto Deus trabalhava na vida de Jacó, trabalhava também no coração de Esaú. E quando Esaú chega, o seu irmão, com o coração quebrantado, transformado, se ajoelha 7 vezes. O ódio, a ira, alimentada durante 20 anos, cai por terra. Ele abraça o seu irmão, se beijam e choram. Deus é Deus de bênção para um homem. Deus é Deus de bênção para a família. Deus é Deus que reconcilia. Deus é Deus que aplica o perdão. Deus é Deus de graça para transformar situações que estão além da minha e da sua capacidade. Apenas precisamos hoje, nesse encontro de manhã com o Senhor, abrir o nosso coração e deixar que Ele ocupe o seu lugar, o lugar de Deus, o primeiro lugar. E o seu coração preparado, Deus há de te abençoar, a sua família, a sua vida e a sua história, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos curvar as frontes? Vamos convidar o Ministério de Louvor, enquanto eles estão vindo para cantar essa última canção, iremos falar com Deus. Que o seu coração esteja preparado, que o seu coração esteja pronto, que nele não haja espaço para nada e para ninguém, apenas para o Senhor, para que Ele possa tratar com você, cuidar do seu presente, do seu futuro e da sua história. Curva a sua fronte, oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã.
Reconhecemos que os enfrentamentos da nossa vida são maiores. Muitas vezes estamos lutando com questões familiares, particulares, físicas, emocionais, financeiras. Reconhecemos nessa manhã, ó Deus, que nada e ninguém pode ocupar o teu lugar no nosso coração. E a partir daí, a sua visitação irá trazer bênçãos incontáveis e imensuráveis para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. Transforme a nossa vida, dai-nos salvação, toca na nossa coxa, faz-nos depender totalmente do Senhor. Nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.